E olha, Nath, hoje, 21 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Controle à Asma, que é uma data importante para conscientizar sobre essa doença tão presente na população brasileira. A asma não tem cura, mas tem controle, viu, gente? Vamos acompanhar. O Rafael foi diagnosticado com asma na infância. Ele lembra que a dificuldade para respirar o atrapalhou em muitos momentos. Quando eu era criança, minha mãe me levava sempre a médicos, né, para fazer uns tratamentos. Eles passavam uns procedimentos no meu corpo que faziam melhorar um pouco mais a minha respiração. Aí eu utilizava medicamentos, utilizava também inaladores em casa, tinha uns horários específicos que eu tinha que usar esses inaladores, que com isso foram melhorando mais os meus sintomas de asma na minha infância. Claro que eu tive crises gravíssimas de falta de ar. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava chamando a minha mãe, porque era como se estivesse me apertando por dentro, né? E por conta disso, fazia uns procedimentos, ela já tinha uma noção de enfermagem, e também por conta dessa minha gravidade de ter nascido com a asma, ela fazia uns procedimentos em casa, mas também me levava aos médicos também, para eles passarem os procedimentos corretos, né, com tratamentos, até eu ir melhorando. A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns e vem associada ao chiado e aperto no peito. Os sintomas podem piorar se o ambiente não estiver favorável. A asma é uma inflamação que as pessoas nascem geralmente com essa predisposição nos canais que levam ar lá na parte final do pulmão, os brônquios. Alguns casos mais raros são adquiridos, ou seja, dependendo de algumas situações do ambiente, mas a maioria você já nasce com ela é congênito, né? Você nasce com essa predisposição e essa inflamação. E a gente não tem cura para ela, ou seja, a gente não consegue acabar com essa inflamação. No entanto, nós temos controle. E a grande maioria dos pacientes tem controles, às vezes não precisando nem usar medicação de forma contínua. Basta que você controle o ambiente e a si mesmo. Com o tempo, as crises do Rafael foram diminuindo e hoje até parece curado, mas asma ainda é uma doença crônica. A gente fala na primeira infância, de 0 a 6 anos, as crises são mais intensas, exatamente porque está ainda a adaptação à pessoa, os brônquios, esses canais são mais estreitos, então mais facilmente eles se fecham e dá mais intensidade. Como vai crescendo e também algumas alterações hormonais que tem na puberdade, geralmente as crises cessam praticamente e ficam muito simples. Isso não quer dizer que ele está curado. Pode ser que a algum momento na vida dele, se ele tiver algum estímulo mais intenso, ele pode vir a dar crises, né? Ele está sem crises. Então, isso é um controle, né? Se ele estiver fora desse espaço de controle, aí é bom procurar um médico para poder fazer um novo controle. Às vezes, usa medicações nas crises e não é necessário, às vezes, de usar de forma continuada. É o que acontece com a maioria das pessoas. Algumas precisam usar medicação contínua, né, para se manter bem estável, sem as crises, que é aquelas que dão falta de ar, desconforto no peito, aquele piado, aquela tosse desconfortável. Asma não tem cura, mas com um tratamento adequado é possível ter qualidade de vida. Evitar que tenha fungos, mofo, evitar muita poeira, fumaça, elementos que irritam, que é ruim para todo mundo. O tabagismo nem se fala porque geralmente você já vai estar uma poluição individual. Evitar choques de temperatura muito intensos, ou seja, está muito frio e vai para um calor, muito calor vai por muito frio. Então essas são formas de controlar o ambiente. Poeira doméstica, geralmente a gente pede para diminuir a quantidade de elementos que acumulam poeira, porque também são situações que vão desencadear. E tem aqueles casos que são desencadeados internamente, grandes emoções, elas às vezes são indicadores disso. E se você faz, não é atividade física regular, é quando você faz um movimento de exercício muito intenso, sem ter um preparo, às vezes pode fazer desencadear. Por isso que a gente até diz, ter uma boa alimentação, beleza, ter horas de sono, controle do ambiente e atividades físicas regulares ajuda também a manter bons quadros sem as crises de asma. A gente estava comentando aqui que tem um dizer popular sobre jabuti curar asma, né, Vitor? Colocar debaixo da cama, é um negócio bem antigo isso, acho que você aí de casa vai lembrar, né? Mas é importante, como o doutor falou, na questão de alimentação, procurar ajuda médica especializada, porque de fato não tem cura, né? Quem nasce, mas tem todo um tratamento que tem que levar pra vida. Eu fiquei chocada conversando com ele, ele falou que o Neymar tem asma, Gisele Bündchen tem asma, e falou um outro jogador, acho que é Beckham, o nome dele é? Beckham. Ele Beckham. tem asma também, gente, como é que pode? Tipo, porque a profissão deles exige, né, que ele tenha um condicionamento físico bom. E aí ele falou que são pessoas que convivem normalmente com a doença. Bacana, né? Tá a importância de se cuidar.